Pode sentar, meus irmãos. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus sejam abundantes na vida de todos nós. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. Amém. Diz assim a palavra de Deus: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que restam entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém. Que Deus abençoe a sua rica palavra nos nossos corações. Irmãos, eu quero pensar com vocês aqui nesta noite sobre o tema: o desafio de entrar no descanso. O desafio de entrar no descanso. O verso 11, que é o versículo-chave do texto lido, ele diz assim, o apóstolo Paulo, verso 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Sem dúvida nenhuma, entrar no descanso de Deus é o grande desafio da fé. Entrar no repouso de Deus é, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, a meta de todos nós, enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Deus, enquanto crentes resgatados e remidos pelo sangue de Jesus. E de fato são poucas pessoas também que conseguem entrar no descanso de Deus. A maioria esmagadora das pessoas ainda não conseguiram encontrar repouso para o coração, ainda não conseguiram encontrar esperança de descanso para a alma. São pessoas atribuladas de espíritos, escravas da própria fadiga. Gente que não aprendeu ainda o que é refrigério da alma. Gente que ainda não experimentou as águas tranquilas de descanso. Gente que ainda não se colocou sob a sombra do Altíssimo, e lá você pode descansar.
gente que ainda não tomou sobre si o fardo leve e suave de Jesus, antes carregam o fardo pesado dos seus pecados e a existência de um desassossego para a alma. Gente que ainda não aprendeu a descansar no Senhor. Descansar no Senhor, meus queridos irmãos, é sem dúvida nenhuma um dos maiores, quiçá o maior desafio da fé cristã. Quanto mais distante das promessas de Deus, mais exaustão, mais fadiga, mais cansaço as pessoas terão. Quanto mais longe de Deus, quanto mais longe da palavra de Deus estivermos, mais cansaço, mais fadiga, mais angústia, mais desassossego para o coração, mais tribulação para a alma nós teremos. E eu quero pensar com vocês aqui sobre algumas lições que esse texto nos traz sobre o descanso de Deus, sobre esse desafio de entrarmos no descanso de Deus. E esse texto, ele fala de maneira muito abundante sobre esse tema. A palavra descanso aparece pelo menos aqui 10 vezes nesse texto lido aqui. Mas algumas lições que podemos extrair deste texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, o descanso é um dom de Deus. É Deus quem dá o descanso. Amém? É Deus quem preparou o descanso. Foi Deus quem prometeu o descanso. E é Deus que concede o descanso para todos nós. Em primeiro lugar, o texto diz que foi Deus quem preparou o descanso. Observe o verso 3, parte B. Aí o versículo 3 e versículo 4. Começando a parte B do versículo 3, diz assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Que obras são essas aqui? Ele está falando do descanso. Ele faz também alusão ao Salmo 95. Mas o verso 4 diz: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizera. Gênesis 2, ele faz referência a esta passagem, porque foi no exato momento que Deus descansou, depois de ter criado os céus, as estrelas, a terra, o mar, os seres vivos, as plantas, tudo que há, meus queridos irmãos, tudo que existe. A palavra de Deus diz que no sétimo dia Deus descansou. E quando Deus descansou, ali Ele instituiu o descanso também para todos nós. O descanso de Deus, ao sétimo dia, Ele descansou. E é importante lembrarmos, meus queridos irmãos, que o estudo de Hebreus, ele faz alusão àquilo que se materializou na vida de Jesus Cristo. Ou seja, tanto Moisés, que é uma prefigura do Cristo, quanto o próprio sumo sacerdote, que também faz alusão ao próprio Cristo, o sábado aqui também faz referência ao descanso de Deus a nós, ao descanso que Deus concede ao seu povo. Então o sábado aqui é uma prefiguração do descanso eterno, que foi conquistado por Jesus Cristo no domingo, através da ressurreição, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ao terceiro dia, no domingo, Ele ressuscitou. E é justamente a ressurreição de Jesus que garante a nós o descanso. Esse é um dos principais fundamentos porque nós guardamos o domingo e não o sábado. Porque o domingo foi justamente o dia em que Deus deu descanso ao seu Filho Jesus, e Ele entrou no descanso do Pai, sendo o primeiro de muitos que ainda entrarão no descanso de Deus. E é por isso então que nós estamos aqui no domingo, porque no domingo Deus deu descanso ao seu povo por intermédio de Jesus Cristo. E esse é o motivo pelo qual nós guardamos o domingo e não o sábado. O sábado, ele é, nos 10 mandamentos, simplesmente esse símbolo, essa figura do descanso que Jesus conseguiu conquistar por meio da ressurreição na cruz do Calvário. Mas, meus queridos, esse descanso é uma promessa de Deus também. O verso 1 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus.
Deus tem promessa de descanso para o seu povo, amém? Ele prometeu um descanso para as nossas almas, um refrigério para a nossa alma. E longe de Deus, a palavra de Deus nos garante que não há descanso, não há refrigério, não há alento, não há, meus queridos irmãos, nenhum tipo de acolhimento por parte deste mundo. Só Deus é capaz de nos dar esse descanso, esse refrigério, este alívio para o coração, diz a palavra de Deus. E esta é uma promessa. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Mas é Deus que concede o descanso. O verso 9, o verso 10 também diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aqui ele fala antes que Josué introduziu os israelitas, os hebreus, na terra prometida, mas aquele descanso passou. Se nós analisarmos o cenário hoje do povo de Israel, eles não têm descanso. A guerra, periodicamente ali naquela região, o povo não conseguiu ainda alcançar o descanso. Isto porque o descanso vem por intermédio da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos concede o descanso. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, diz a palavra de Deus que Ele entrou no Santo dos Santos e ali Ele recebeu o justo descanso por parte do Pai. E Ele também tem a autoridade agora de nos conceder o descanso para os corações e para as almas. Há descanso em Jesus Cristo. Mas o texto também diz, meus queridos irmãos, a segunda lição que podemos extrair aqui é que o descanso é uma bênção a ser alcançada. No que pese o descanso ser um dom de Deus, porque Ele já nos garantiu esse descanso por intermédio da ressurreição, nós temos da parte de Deus esse refrigério para o coração, esse alento de Deus, esse acolhimento de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo. Mas o texto diz que é responsabilidade minha, que é responsabilidade sua, que é responsabilidade nossa conseguir conquistar esse descanso. E nós conseguimos conquistar esse descanso por intermédio da fé e da obediência à palavra de Deus. É isso que se diz no verso 11 e em outros textos, em outros versículos que nós passamos a ler agora. Diz assim o verso 11, acompanha comigo. Esforcemos-nos, pois, esforcemos, ou seja, o texto aqui dá a ideia de empenhar-se, de ser diligente, de apressar-se a entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Irmãos, é muito importante entender isso aqui. Aliás, toda a história do povo hebreu projeta muita luz ao entendimento do Evangelho da Graça. Se nós entendermos a história judaica, se nós entendermos o que aconteceu com os hebreus, os propósitos de Deus se cumprindo na história do povo hebreu, nós teremos muito mais facilidade de entender a mensagem do Evangelho para nós. Vejam vocês, Deus fez uma promessa a Abraão, que Ele daria uma terra aos descendentes de Abraão, e dessa terra manaria leite e mel. Essa terra seria uma terra abençoada. É promessa de Deus, já está determinado por Deus, já está fixado por Deus, já está sedimentado por Deus que esta terra é do povo dele, pertence ao povo dele, é dom de Deus, é graça de Deus. Mas a palavra de Deus diz que esse povo não entrou na fé, na terra, por causa da desobediência e por causa da sua incredulidade. No que pese o descanso ser um dom de Deus, um presente de Deus, mas é responsabilidade do seu povo, por meio da fé e da obediência à palavra de Deus, conquistar esta terra, ou conquistar esse descanso. Se não vejamos aí, o texto fala, há muitos versículos aí, versículo de número 1, diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Olha só, ele fala da promessa aqui, mas fala também da responsabilidade do povo de Deus. E alguns, nessa responsabilidade, falharam.
Falharam por quê? O texto vai dizer. Mais à frente aí, o verso de número 2, ele continua dizendo: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? Com o povo hebreu. E agora ele está falando das boas novas em relação a quem? Aos judeus convertidos, aqui no livro de Hebreus. E ele então diz, o verso 2, acompanha a leitura: porque também a nós foram anunciadas as boas novas do Evangelho, como a eles foi anunciada a promessa de entrar na terra prometida. Estou parafraseando o texto aqui para os irmãos entenderem o contexto. Assim como foi dado a esses judeus recém-convertidos as boas novas do Evangelho, que não é mérito humano, mas é graça de Deus, assim também foi dada ao povo de Israel, aos hebreus, a promessa, a terra prometida. Mas o texto diz aqui, como foi dado a eles: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, Deus é um Deus gracioso, mas Ele pode ter prometido algo, Ele pode já ter decretado a sua bênção, e ainda assim incorrermos naquele caminho de perdermos essa bênção, essa promessa, por causa da nossa incredulidade e da nossa desobediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, o texto diz que ela é mais cortante do que espada de dois gumes. A palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus quebra o cedro. A palavra de Deus faz tremer os montes. A palavra de Deus é autêntica. Mas, meus queridos irmãos, essa palavra só terá algum proveito na minha vida e na sua vida se for acompanhada de fé e se for acompanhada de obediência. Tem muita gente que vive o desassossego da alma, que vive a angústia do coração, que vive constantemente em estado de ansiedade. Por quê? Porque no que pese eles ouvirem a palavra de Deus, essa palavra não foi aproveitada. Essa palavra não foi materializada no coração, não encontrou acolhimento no coração, porque não foi acompanhada de fé e de obediência. Diz o texto que eles falharam. É a expressão do verso 2. Falhado aqui significa atraso. Chegaram tarde demais. Deixaram de correr rumo ao propósito. Alguns até retroagiram, voltaram para trás na promessa de Deus e não aproveitou, não teve eficácia a promessa de Deus no coração deste povo, meus irmãos. Tem muita gente que não tem na sua vida a promessa de Deus existencializada, materializada, vivida. Por quê? Porque falta fé e falta obediência. Isso aqui é muito sério. Por isso que o texto diz: esforcemos-nos, dediquemos-nos, sejamos atenciosos, sejamos dedicados, sejamos vigilantes, sejamos determinados em alcançar o nosso objetivo, que é encontrar esse descanso da parte de Deus. Então, o instrumento de Deus para que entremos no seu descanso é, sem dúvida nenhuma, a sua palavra, a promessa de Deus. O texto diz aqui: mas a palavra só terá eficácia, como disse aqui, em nós, se for recebida com fé e obediência. É por isso que Jesus termina no final do Sermão da Montanha dizendo assim o seguinte: aqueles, portanto, que ouvem essas minhas palavras e as pratica, será considerado como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu o vento, caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu porque foi edificada sobre a rocha. Por que ela foi edificada sobre a rocha? Porque a palavra foi ouvida e foi obedecida. Foi ouvida e foi praticada. E a palavra de Deus só tem eficácia no nosso coração se a colocarmos em prática, se crermos, se recebermos com fé e praticarmos. O verso também de número 7, 11,
O versículo 6 e 11, deixa eu ler com os irmãos o texto aqui, para ficar bastante claro esta ideia. Visto, portanto, verso 6, visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência, olha só, irmãos, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E ele ainda diz, o verso de número 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Ou seja, o indivíduo recebeu a promessa do descanso, mas não recebeu porque caiu. E caiu por quê? Porque não teve fé, porque não obedeceu a palavra de Deus, porque não perseverou, porque não foi avante, mas antes retroagiram, vacilaram na fé, recalcitraram no caminho, não tiveram a perseverança necessária para conseguir obter o descanso de Deus. E o verso de número 2, a gente leu no domingo passado, 1, diz assim, considerai atentamente. A ideia é justamente a mesma. Irmãos, isso aqui é muito sério. Tem muita gente dentro da igreja que ouve a palavra de Deus, frequenta os cultos, vem à escola bíblica dominical. Gente que faz a obra de Deus, que está envolvida em algum trabalho na igreja, gente ativa no ministério, mas o coração acha-se profundamente atribulado, fadigado, angustiado, porque a palavra de Deus não foi aproveitada com fé e com obediência. Você pode vir à casa de Deus, você pode ler o Evangelho, você pode ler as Escrituras, você pode fazer um curso de teologia, mas se essa palavra aqui não foi existencializada e não for acolhida no seu coração com fé, e você não colocar diariamente em prática essa palavra, certamente você não encontrará repouso para o seu coração, alento para o seu espírito, paz para a sua alma, meus irmãos. Porque é isto que a palavra de Deus nos ensina, que devemos nos esforçar. Mas esse descanso aqui, ele pode ser usufruído em pelo menos 3 dimensões. É isso que o texto diz aqui. E essas 3 dimensões também, elas fazem alusão ao Egito, elas fazem alusão ao deserto e a Canaã. Você pode usufruir o descanso de Deus, a paz de Deus do Egito, no deserto e em Canaã. Sendo que o Egito aqui, meus queridos irmãos, representa o império das trevas, representa a escravidão do povo de Deus. O povo ficou 430 anos sendo escravizados e explorados, mas Deus tira esse povo da terra do Egito com um braço forte. Deus liberta esse povo. Aquilo que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 13, ele vos resgatou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nesse sentido, meus queridos irmãos, Deus também nos dá paz, Deus nos dá descanso do Egito. Mas que Egito é esse, pastor? Para nós, é o Egito deste mundo espiritual. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da desobediência, disse ele, dos quais habita o espírito da iniquidade. Mas ele vos deu vida, ele vos tirou deste império das trevas, ele vos resgatou deste cativeiro, ele vos deu paz dessa escravidão. Em outras palavras, Deus nos dá uma carta de alforria, meus queridos irmãos, do império das trevas, porque antes, quando estávamos no mundo, andávamos segundo o curso do mundo, éramos marionetados e manipulados pelo príncipe deste mundo, pelo próprio diabo. Mas a cruz do Calvário veio, o sangue de Jesus foi vertido e ele nos resgatou com o braço forte. A palavra de Deus diz que lá na cruz ele despojou todo o principado, toda a potestade, assim como Moisés, com o braço forte, por ação de Deus, conseguiu resgatar o povo do Egito, tirando de lá e dando ao povo essa carta de alforria, dando ao povo esta libertação, dando ao povo esse descanso. Vocês trabalharam 430 anos, mas agora Deus tem um descanso para vocês. Hoje acaba o império da escravidão.
Hoje acaba o senhorio de Faraó, porque Deus me enviou aqui para tirar o seu povo debaixo do cativeiro. E da mesma forma, meus queridos irmãos, Deus enviou Jesus Cristo para nos tirar do império das trevas, nos resgatar do império das trevas. A palavra resgatar aí no grego é arrancar com raiz em tudo, com força. Nos tirou, nos resgatou das mãos do diabo e nos deu descanso. Descanso. Nós temos descanso no coração, amém? Porque o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Quem sabe há pessoas aqui nesta noite que ainda está vivendo a escravidão do Egito, do império das trevas desse mundo aqui. Gente que está debaixo do jugo de Satanás. Gente que ainda é escravo dos próprios pecados, porque a palavra de Deus diz que todo que peca é escravo do pecado. Gente que é atribulada e angustiada dioturnamente pela culpa. Gente que não encontrou sossego para o coração, porque se acha indigno de Deus. Gente que não encontrou paz para o espírito, porque se acha distante de Deus. A palavra de Deus tem boas novas para você nesta noite. Jesus veio para te resgatar do império das trevas, do Egito, e para te dar descanso, para te dar paz ao coração. Amém? Lembra do cântico, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias. Não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Só quem tem Jesus, só quem teve uma experiência com a cruz do Calvário, só quem teve uma experiência de Paulo, que caiu ali prostrado aos pés do Senhor, sabe o que é esse descanso, experimentou esta alegria, sente o seu coração aliviado, apaziguado por Deus. Deus tem descanso do Egito para você, amém? Mas o texto diz que Ele também nos dá descanso no deserto. E o deserto aqui representa a nossa vida. Jesus, no sermão sacerdotal, no capítulo 7, capítulo 17 de João, ele diz assim: Pai, orando ao Pai, né? Não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo ainda. E ainda sofremos as angústias dessa existência aqui. Jesus disse, né? Essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. O povo saiu do Egito, saiu debaixo do jugo de escravidão, receberam a carta de alforria, mas ainda tinha um deserto pela frente. E o deserto representa a peregrinação neste mundo aqui. Nós estamos sujeitos ainda, meus queridos irmãos, às intempéries, às contingências, às angústias. Nós estamos ainda sujeitos às tribulações, sofremos luto, sofremos dor, sofremos toda sorte de angústias, porque estamos como peregrinos no deserto. O deserto não é o nosso lugar, mas estamos aqui de passagem. Essa é a vida cristã. Mas o texto diz também, meus queridos irmãos, que nós podemos encontrar descanso de Deus no deserto. Amém? Nós podemos também contar com a nuvem de Deus para nos proteger contra o sol durante o dia, né? Lembrando o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Porque a lua, meus queridos irmãos, representa aqui a escuridão, a frieza do deserto. O deserto era frio, mas durante o frio Deus mandou então uma coluna de fogo para aquecer o coração do povo. E durante o dia Ele mandou uma nuvem para proteger do sol. Sabe por quê? Porque Deus tem descanso para nós ainda nesta vida, meus queridos irmãos. Deus tem refrigério para você. Deus tem alívio para a sua alma. Deus tem nuvem. Deus tem dias bons para você. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 126 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo seus feixes.
Deus tem dias de repouso para a sua alma. E deixa eu dizer algo a você aqui nesta noite. Quem sabe há pessoas aqui vivendo dias de tribulação, dias de angústia, dias de sofrimento, dias de dores. E você talvez esteja pensando, mas será que um dia isso vai passar? Será que nessa terra, nessa existência, só tem luta para mim, só tem angústia na alma, só tem sofrimento? Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, Deus tem descanso para você, meu querido irmão. Mesmo no deserto, Ele manda maná. Mesmo no deserto, Ele manda nuvem para te proteger do sol. Mesmo no deserto, Ele manda coluna de fogo para te aquecer do frio. Mesmo no deserto, Ele abre mar vermelho. Mesmo no deserto, Ele te livra de todos os seus inimigos. Deus tem descanso para você. A existência do cristão aqui não é só sofrimento, não. Jó sofreu muito, mas ainda durante a sua vida ele diz: eu queria que as minhas palavras estivessem esculpidas na rocha com diamante. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Ele experimentou o dia negro, mas ele experimentou também o dia de resgate. Ele experimentou o dia de conforto. Ele experimentou o dia de descanso, ao ponto de ele dizer no capítulo 45, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Salmo 23 mostra essa dicotomia do descanso no deserto e do descanso também no tabernáculo de Deus. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso aqui não é no céu não, meu irmão. Isso aqui é no deserto. A função do pastor é que durante essa peregrinação das ovelhas, do povo de Deus, ele vai providenciando, meus queridos, pastos. Ele vai providenciando águas tranquilas de descanso. É nessa existência que experimentamos a sombra do Altíssimo e sob ela descansamos. É nessa existência que experimentamos o alívio de Deus. Deus tem descanso. Deus tem repouso. Deus tem refrigério para a sua alma. Você pode estar sofrendo hoje. Você pode estar sofrendo angústias na alma, angústias sem trégua, descansos intermináveis, sofrimentos intermináveis, talvez na sua perspectiva. Mas eu quero dizer para você que esse dia ruim vai passar. Deus tem dia de vitória para você. Deus tem dias de descanso para a sua alma. Deus tem dias de repouso para o seu espírito. Mas o texto diz que uma terceira dimensão que Deus nos dá descanso é em Canaã. Amém? São 3 descansos aí, né? Verso 9 a 10 diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Depois de ter falado do repouso que Josué dera à nação de Israel ao introduzi-la na terra prometida, Davi, no Salmo 95, ainda fala: resta um repouso para o povo de Deus. Não é esse repouso aqui da terra prometida. E ele profetizando aqui sobre o repouso que Jesus iria dar ao seu povo. Que repouso é esse, pastor? É aquele repouso lá de João capítulo 14, a partir do verso 1, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar-vos lugar, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Amém? Deus tem preparado repouso para nós nos céus. Deus tem preparado moradas para nós no céu. Ele faz morada em nós. E nós somos a morada de Deus aqui neste deserto. Enquanto morada de Deus, experimentamos o descanso de Deus durante o deserto, porque o Espírito de Deus habita em mim. Eu posso estar andando no deserto, mas ainda que eu ande no deserto, ainda que eu ande até pelo próprio vale da sombra da morte, eu vou experimentar segurança, eu vou experimentar descanso, porque tu, Senhor, estás comigo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele tem este descanso para todos nós, o descanso do porvir. Por isso que Ele diz que devemos pensar nas coisas lá do alto, devemos orar pela vinda, para que o Senhor apresse a vinda do Senhor. Como que eu gosto do Apocalipse capítulo 21,
esse texto clássico, ele diz assim: vi novo céu e nova terra. Olha só o descanso que Deus tem preparado para nós. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar aqui são os povos, não haverá divisão entre os povos, não é o mar mesmo, no sentido literal, não. As pessoas pensam que no paraíso não vai existir água, né? Não vai existir mar, mas o mar aqui é no sentido de povos, não haverá separação entre os povos, todos serão um só povo. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E ele disse: então vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus não está brincando com a gente, não. Tem um céu de glória para você. Amém. Tem repouso na eternidade para você. Tem habitação, tem morada de Deus para você. Escreve, escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Amém? Já está consumado. Assim como lá já estava determinado que aquela terra seria do povo, o céu também já está presenteado a nós. Amém? Aleluia. Já está determinado a nós, já está concedido a nós. E ele diz, eis o versículo de número ainda, ele diz: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Irmãos, é tão triste o povo não pregar mais sobre o céu, porque os cristãos do primeiro século, eles tinham uma avidez, um desejo de estar com Cristo. Aquilo que Paulo diz em Filipenses, né? De outro lado sinto-me constrangido, não sei o que é melhor, ficar aqui ou partir. Estar com Cristo é infinitamente melhor, né? E a ponto de ele dizer que viver é Cristo, morrer é lucro. Aí tem um cristão gaiado que briga: pastor, mas a gente já acostumou com o prejuízo mesmo, então a gente já ficou por aqui. Mas o foco do cristão tem que estar no céu. O foco do cristão tem que estar no mundo por vir, nesta nova Jerusalém, nesta nova morada de Deus, meus queridos, porque é isso que traz alento diante da morte. É isso que faz sentido para a existência no deserto, porque estamos peregrinando, não temos morada certa. Assim como os apóstolos foram dispersados pela ação de Deus no livro de Atos, e a palavra de Deus foi disseminada em todos os povos, assim também somos nós. Nós não temos morada certa, aqui não é o nosso lugar, essa pátria não é a nossa. Jesus, ele diz no sermão sacerdotal que ele não era deste mundo, que o reino dele não é deste mundo. O reino dele é o reino por vir, um reino de glória, um reino incorruptível, um reino inacessível, um reino que perdurará por toda a eternidade. E é neste reino que nós habitaremos. Estamos como peregrinos. Há um perigo muito grande a gente acostumar com o deserto e achar que o deserto é a nossa casa. Muito crente criando raízes aqui nessa existência, nesse mundo aqui, achando que vai experimentar todo o melhor de Deus aqui, né? Aquela teologia tribulacionista, oh meu Deus, a palavra agora não saiu, né? Da teologia da prosperidade. Pronto. Pronto, acabou. A teologia da prosperidade. Tem muita gente achando que vai receber tudo de Deus aqui. Irmão, você não vai receber praticamente nada de Deus aqui. Você vai receber, comparado ao céu, você vai receber o mínimo. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança se limita apenas a essa existência, somos os mais felizes de todos os homens. Você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter o melhor salário, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter
pelo menos 3 férias durante o ano, mas ainda assim, meus queridos irmãos, eu quero dizer para você, isso é deserto, você é peregrino, não crie raiz nessa existência, pense nas coisas do alto, almeje o céu, busque o céu, porque este é o céu que Deus está preparando para mim e para você. Aqui nós encontramos sem dúvida nenhuma conforto, aqui nós encontramos a presença de Deus, mas aqui não é a nossa morada, aqui não é a nossa casa. A nossa casa é no mundo por vir, e a igreja está se esquecendo disso. É triste. E o texto termina aqui com uma referência ao aspecto judicial da palavra de Deus. O verso 12, olha lá, olha ali, leia comigo, o verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Observe vocês que esta mesma palavra, que é instrumento de Deus para nos conceder o descanso eterno, a morada eterna, a paz eterna, ela também é instrumento de Deus para nos julgar. Ela também é instrumento de Deus para pesar o nosso coração, para discernir as intenções dos nossos pensamentos. A mesma palavra que foi dirigida aos hebreus como promessa para que eles pudessem entrar na terra prometida, também foi usada como juízo sobre eles por causa da falta de fé e por causa da falta de obediência a essa mesma palavra. E o texto termina com este alerta. E o verso 11, que é o verso principal do texto, diz: esforcemos. Esforçar é o que aqui? Tenha fé. Acolha com fé, não seja negligente a essa palavra. E voltando aqui à mensagem passada, não se esqueça daquilo que Deus está fazendo por você. Não se esqueça que Deus te tirou do império das trevas. Não se esqueça que Ele te resgatou com um braço forte. Não se esqueça que Ele está te sustentando no deserto. Não se esqueça que Ele está provendo o pão nosso de cada dia, o maná de cada dia. Não se esqueça que Ele fez água brotar da rocha, que Ele trouxe alívio, que Ele trouxe paz para o seu coração nos dias mais sombrios da sua vida. Não se esqueça, não seja negligente a essas verdades, porque se você for negligente a essas verdades, a palavra de Deus existencializada e materializada na sua história, você esteja certo que você fracassará nesse desafio de entrar no descanso de Deus, porque só entra no descanso de Deus aqueles que guardam a palavra no coração. Aqueles que têm fé, que acolhem a palavra, aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que são fiel até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Você deve estar pensando assim: mas pastor, o senhor não é calvinista? Você não acredita na segurança da salvação? Creio, mas eu sou mais, talvez, exegeta do que calvinista. Eu sou fiel ao texto. O texto está dizendo para eu pregar desse jeito, eu não posso forçar o texto. Tem gente que força o texto, né? Não é o texto. Tem texto que fala mesmo, né, sobre essa questão. Mas esse texto aqui, meus queridos irmãos, fala da responsabilidade do cristão, de se esforçar, de vigiar, de acolher a palavra com fé e de ser obediente à palavra, porque a apostasia existe. Muitos desviaram da fé. Muitos morreram no deserto, diz a palavra de Deus. Quando aquele povo entrou, estava de frente ali para a terra prometida, Deus então ordena a Moisés que separe 2 espias para espiar a terra. E o relatório de 10 espias é pessimista. Por quê? Porque não guardaram a palavra no coração com fé e não foram obedientes. Esqueceram o que Deus tinha feito por eles. Ao passo que o relatório de Caleb e Josué, que eram os outros 2 espias, foi um relatório altamente otimista, pelo que eles viram e pelo que eles guardaram no coração. Amém? Nós temos que ter fé para ver com otimismo o céu, mas nós temos que ter fé também para guardar aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que Deus já realizou na nossa história. Eu fico pensando, tem muita gente que é ingrata, que não vigiou, que não se esforçou. Gente assim que eu fico, meu Deus do céu, cara, Deus salvou o cara do império das trevas, estava na cachaça, estava na pindaíba, estava vivendo uma vida desgraçada. Deus fez milagre, restaurou o casamento, salvou o filho, fez
tanta coisa boa, e o infeliz ainda é capaz de desviar do caminho de Deus. Por quê? Porque não guardou a palavra no coração. Esses não entram no descanso de Deus. Quero dizer para você que Deus tem descanso. Amém? Jesus diz em Mateus 11, 28: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmo 91, ele inicia dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa e espera no Senhor. Amém. O Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas de descanso. O Salmo 3 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Crente com insônia não combina. Crente com alma angustiada não combina, porque o sangue de Jesus já decretou a nossa vitória, porque Cristo já entrou no descanso eterno na nossa frente e Ele está preparando moradas para nós. Deus tem descanso para a sua vida, Deus tem paz para a sua vida. Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. O pastor Charles pregou dizendo aqui, capítulo 4 de Filipenses, que ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graça, e o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. E o que aprendestes e recebestes de nós, ouvistes e vistes, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Quem sabe você já tem ouvido a palavra de Deus. Quem sabe você conhece a palavra de Deus. Mas essa palavra não tem tido nenhum proveito na sua vida, porque ela não foi recebida com fé e ela não foi recebida com obediência. E a exortação de Deus para você nesta noite é: esforça-se, esforça-se, esforça-se por entrar no descanso de Deus. Creia na palavra, espere em Deus, confie em Deus, descanse em Deus, obedeça a palavra. Não ande segundo o curso desse mundo. Não ande segundo a influência dos pecadores deste mundo. Antes medite na palavra, pense na palavra, leia a palavra, pratique a palavra, viva a palavra, e você terá fé, você terá descanso, você terá paz, você terá refrigério para a sua alma. Meus queridos irmãos, todas as vezes que eu estou com o propósito de ler a palavra de Deus, são os dias que eu mais encontro paz, mais encontro descanso para a alma. O mundo pode estar desabando ao seu redor. Você pode se achar sozinho, num lugar ermo, sem sentir a presença de amigos, mas Deus estará com você. Ele está com você. Ele está ao seu lado para te amparar, para te sustentar, para te erguer, para te ajudar, para te dar descanso, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quem sabe tem buscado esse descanso da parte de Deus e não tem encontrado. Pessoas aqui cuja alma acha-se profundamente angustiada, atribulada. Gente que tem sofrido as dores dessa existência. Você sai de um deserto, parece que outro se abre diante de você. As lutas, quando vêm, parece que vêm de uma vez, não é verdade? Mas Deus nos dá livramento de todas elas. A palavra de Deus diz que são muitas as aflições do justo,
mas Deus dá livramento de todas elas. Eu quero te animar a esperar no Senhor. Salmo 40 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus tem descanso para você, meu irmão. Deus tem refrigério para a sua alma. Deus tem paz para o seu espírito. Essas angústias que você tem vivido, elas irão passar, porque o Emanuel, o Deus conosco, Ele está com você. Ele está com você e Ele é poderoso para mudar a sua sorte. Ele é poderoso para te livrar de todos os seus inimigos. Ele é poderoso para te dar escape, para te dar salvação. O nosso Deus é a nossa luz e a nossa salvação. Eu quero orar por você. Você que quer um repouso de Deus para a sua alma. Você que quer descanso e tem buscado por isso. Põe a mão no seu coração agora, em nome de Jesus.